sou Ivar Wendling, sou pesquisador da Embrapa Florestas. Eu sou formado em Engenharia Florestal na Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado e doutorado em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutorado pela University of Sunshine Coast, na Austrália. Eu tenho atuado ultimamente mais precisamente nos temas de araucária e erva mate, com foco na parte de propagação, silvicultura clonal e melhoramento. E hoje nós vamos conversar sobre a questão da formação de pomares de araucária para a produção precoce de pinhão. E toda essa conversa nossa ela vai ser baseada nesse livro que nós publicamos em 2017, então uma parceria da Embrapa, juntamente com a Universidade Federal do Paraná, professor Zanetti, onde nós abordamos com mais detalhes as questões relacionadas à formação de pomares, que eu vou estar abordando aqui hoje. E qualquer dúvida, então, é só acessar a internet, site da Embrapa. Esse material está à disposição de forma gratuita a quem quiser fazer o download. Tá ok? Bom, então, em primeiro lugar, a araucária é uma espécie bastante importante desde a colonização do Brasil, principalmente a região sul. Já na década de 1960, mais precisamente em 1963, as estatísticas informam que em torno de 92% de toda a exportação de madeira era baseada em araucária, tá? Então, realmente é uma espécie muito importante no início da colonização da região sul do Brasil. A araucária, então, pertence à família das araucariáceas. Ela é uma espécie que tem plantas machos e plantas fêmeas e tem uma madeira de grande atratividade, conforme já coloquei. Mas também, por outro lado, é uma espécie que tem a produção de pinhão como uma grande estratégia para a questão de multiplicação da espécie. E essa produção de pinhão também, desde a colonização do Brasil, foi muito importante porque esse pinhão ele é produzido numa época de pouco alimento na floresta, ou seja, na época principalmente do inverno, quando os pinhões ficam maduros a maior parte, que é de abril até agosto. E é uma época, então, que tem poucas espécies frutíferas na floresta, pouca alimentação disponível para a fauna. Então, a araucária também entrou com uma grande importância, entra sempre com uma grande importância para a fauna, mas também, durante a colonização, foi muito importante para o fornecimento de alimentos para os colonizadores. Então, as pessoas viviam no meio do mato e, na época do inverno, às vezes, basicamente viviam do pinhão. E, então, nós tivemos uma grande exploração dessa araucária, primeiramente para madeira. E o auge da exploração foi em 1970, e realmente, a partir desse momento, começou-se a perceber que o excesso de exploração pudesse estar reduzindo a ocorrência da espécie. E não se fizeram, naquele momento, políticas de incentivo para replantio, para reflorestamento com araucária. Foram feitas esparsas tentativas de replantio, mas sem muita tecnologia, sem muito incentivo em cima dessa espécie. E aí começou também a introdução de espécies exóticas, principalmente o eucaliptus e o pinus, e a araucária então começou efetivamente a ser relegada a segundo plano. E aí entra na sequência a questão da legislação. Com essa forte extração, realmente a legislação tinha que entrar para frear um pouco esse excesso de exploração, só que essa legislação ela cumpriu essa fase inicial dela, conseguiu frear a exploração, porém ela nunca evoluiu. Chega atualmente a ser uma questão negativa. A legislação atual ela acaba prejudicando a própria espécie. Por quê? Porque quando a gente tem uma legislação muito rígida, que simplesmente proíbe qualquer exploração, dificulta o manejo quando é plantado, dificulta a exploração, muito burocrático o processo, os produtores acabam fugindo dessa possibilidade de manejo, dessa possibilidade de
geração de lucro com a espécie. Então a gente tem um problema que quando ocorre a regeneração da espécie, que ela precisa de lugares abertos, precisa de luz, então realmente os produtores acabam cortando fora as mudas para evitar futuros problemas de dificuldade de corte no futuro. Porém, com o tempo, a gente está vendo que a araucária tem retomado a importância dela, não tanto para a madeira, obviamente, né, até porque o remanescente dela hoje está em torno de 2% do original da área, mas para a produção de pinhão. O pinhão cada vez mais tem tido uma importância significativa no consumo das pessoas. Então, obviamente, nós sabemos toda a importância do pinhão para a fauna, mas cada vez mais as pessoas estão dando valor ao pinhão por uma série de características benéficas que ele tem, nutritivas, não contém glúten também, por exemplo. E o que acontece? Então, tem uma tendência de aumento de consumo do pinhão e, por outro lado, em a gente não tendo regeneração da araucária, não tendo plantios efetivamente para a produção de pinhão, o que acontece? As árvores estão ficando velhas e, consequentemente, redução na produção. Então, essa equação não está fechando, ou seja, aumento de consumo, diminuição de produção, vai tender realmente à extinção da espécie. Então, por isso que a gente tem trabalhado de uma maneira muito forte, buscando alternativas de conservação da araucária mediante seu uso. Então, a questão que eu vou estar falando hoje de pomares, ela se baseia nisso aí. Nós queremos fazer produção de pinhão para dar um retorno econômico ao produtor e, com isso, o produtor acaba conservando a espécie, né? Que ele quer realmente ter uma produção significativa para ter um retorno econômico, para ter a subsistência dele. Então, essa é a estratégia que a gente tem, então, trabalhado para a araucária. E essa técnica, então, de formação de pomares, nós começamos a trabalhar com ela, já tem pelo menos 18 anos, e sempre em parceria com a Universidade Federal do Paraná. No início, então, a grande dificuldade foi conseguir fazer a propagação da espécie para fazer os pomares, e atualmente, então, a gente já tem uma estratégia toda desenvolvida que, então, está publicada nesse livro aí. Então, assim, em termos de araucária, quando a gente fala em pomares, a gente começa a ter uma característica diferente do que se a gente fosse falar em produção de madeira. Então, os caminhos são totalmente diferentes quando eu falo produção de madeira e produção de pinhão. Então, para a produção de pinhão, toda a propagação ela tem que ser baseada na técnica de enxertia. Essa técnica de enxertia nada mais é do que aquela usada em frutíferas, é uma técnica de propagação vegetativa ou clonagem, então, que tem algumas vantagens, sendo a primeira a questão da possibilidade de antecipação da produção do pinhão. Quando eu multiplico uma planta adulta, uma parte adulta da planta, eu consigo também reduzir o porte das plantas para a produção de pinhão, além de uma série de outras vantagens relacionadas à questão de multiplicação do genótipo melhorado. Ou seja, se nós encontrarmos uma araucária que tenha um pinhão com uma característica diferenciada de sabor, por exemplo, um sabor mais adocicado, ou uma época de produção mais precoce, por exemplo, fevereiro, ou mais tardia, outubro, novembro, dezembro, além do tamanho do pinhão, forma, ou seja, qualquer característica diferenciada de interesse, por intermédio dessa técnica de propagação vegetativa, a gente consegue, então, multiplicar essa característica que é genética. Tá? Obviamente que tem uma série de características, principalmente a produtividade de pinhão, que está relacionada à questão do ambiente, espaçamento, nutrição, tipo de solo, etc. Mas a maior parte dessas características está relacionada à questão genética, como também o sexo, ou seja, se eu multiplicar uma planta feminina, as descendentes elas serão femininas. Mesma coisa para uma planta macho. Então, para a formação de pomares, isso é muito importante, porque aí eu começo a trabalhar com uma planta já selecionada para a produção de pinhão, com essas características de interesse, e além disso eu vou estar sabendo o sexo da planta para efetivamente formar um pomar que me dê o máximo de produtividade possível por hectare e máximo rendimento
por consequência. Então, assim, o primeiro estágio, efetivamente, é começar com um material selecionado, material superior de araucária para a produção de pinhão, e aí a gente começa, então, o produtor, o próprio viverista pode fazer essa seleção das árvores. Por outro lado, nós na Embrapa já fizemos esse trabalho, continuamos fazendo, selecionando essas árvores diferenciadas. E no segundo passo, a gente faz o processo que a gente chama de resgate dessas árvores. Então, obrigatoriamente, a gente precisa, então, trabalhar com árvores já adultas, já em produção, para saber qual é a característica do pinhão a ser produzido. E, na sequência, nós precisamos fazer o resgate vegetativo, que é aí que está o grande segredo. Ou seja, a gente precisa coletar brotações da parte adulta da copa, lá no ponteiro da árvore, e isso faz com que a gente se obrigue a escalar essa planta, fazer a poda do ponteiro, e essa planta então vai produzir brotações na forma de tronco. Isso é uma característica que somente a araucária tem, ou seja, galho ou tronco. Então, se eu fizer um enxerto com uma parte de galho, eu vou ter araucária, um pomar só de galho. E esse pomar, as plantas vão ter uma altura de 2 a 3 metros. É possível eu fazer isso, sem problema algum. Mas se eu fizer a propagação com gemas, com borbulhas do tronco, eu vou ter araucárias de tronco. E essas araucárias já chegam a 12, 15 metros de altura, menores do que aquelas produzidas por semente, mas ainda tem uma altura significativa. Então, esse é todo o detalhe, toda a questão, o segredo é realmente da gente ter um pomar de boa qualidade. Então, como eu mencionei, na Embrapa a gente faz esse trabalho de seleção, a gente faz esse trabalho de resgate, e, inclusive, para facilitar o trabalho dos viveristas, juntamente com a divulgação, transferência de tecnologia dessa técnica de enxertia, a gente registrou cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no MAPA, e essas cultivares estão à disposição dos viveristas, dos produtores, que podem, então, estar adquirindo esse material para fazer a propagação em escala comercial. Que nós, na Embrapa, não fizemos essa produção comercial de mudas para venda, isso não é a nossa missão. A gente transfere essas tecnologias geradas para os produtores, para os viveristas, e eles vão estar usando essas tecnologias aí. Então, a gente continua todo esse trabalho fazendo seleção de novos materiais genéticos, testando eles em diferentes locais de ocorrência da araucária, que isso é importante, para ver a adaptação de cada material, para ver essa questão de qualidade do pinhão, qual a influência do clima, do solo, isso a gente continua fazendo todo esse trabalho aí. Mas já tem cultivares comerciais à disposição para os produtores, para os viveristas, podendo ir fazer os seus pomares, caso não queiram fazer esse processo de seleção, de resgate vegetativo e propagação com materiais locais. Bom, então, tendo essas mudas produzidas por enxertia, a próxima etapa é efetivamente fazer o pomar para a produção de pinhão. E esse pomar é uma coisa simples, ele é muito similar a um pomar de frutífera, por exemplo. E então, o que a gente precisa ter nesse pomar? A gente, em primeiro lugar, precisa ter as plantas mais espaçadas, né? Então, eu vou ter um pomar, a gente está recomendando no mínimo de 8 metros por 8 metros, mas pode ser 9 por 9, 10 por 10 seria até o mais recomendado, 10 metros entre uma planta e outra. Se fosse, por exemplo, 10 por 10, eu teria 100 plantas em 1 hectare. E por que esse espaçamento tão grande? Justamente para que a planta, a araucária, consiga ter uma área de galho grande, captar bastante radiação fotossintética e ter uma alta produtividade de pinhão. Então essa é a estratégia. Obviamente que na área desses pomares pode ser cultivadas culturas agrícolas, pode ser colocada espécies frutíferas de baixo porte, pode ser cultivada a própria erva mate, ou seja, essa área não vai ser perdida, pode ser colocado até a questão de animais, lógico que não é excesso para evitar pisoteio em massa, mas essa área pode ser aproveitada. Então a parte mais alta a gente aproveitaria como pomar para a produção precoce de pinhão e o restante da área pode ser aproveitado para outras alternativas aí sem problema algum. Então, para montar esse pomar, a gente tem então desenvolvido algumas estratégias para aproveitar o máximo de espaço. Como eu comentei no início, então nós temos araucárias macho
e araucárias fêmeas. Obviamente que somente as fêmeas produzem o pinhão, mas nós precisamos dos machos para fazer a polinização da flor da araucária para que ocorra a produção do pinhão. Então, obviamente, numa área nós precisamos ter plantas machos e plantas fêmeas. E aí nós desenvolvemos um sistema que, inclusive, está nesse nosso livro aqui, onde a gente consegue, então, fazer estratégias onde nós temos 83% de plantas femininas e 17% de plantas masculinas, que seriam para polinização. E nessa estratégia, então nós teremos cada planta macho circundada por 7 até 8 plantas fêmeas. Então isso faz com que cada fêmea tenha acesso a pelo menos 1 ou 2 machos produzindo esse pólen aí. Então isso é muito importante, a gente ter uma quantidade significativa de machos para que efetivamente ocorra a polinização. E segundo os nossos estudos, os nossos desenhos experimentais, menos de 17% de machos na área é impossível da gente conseguir. Então, essas diferentes estratégias podem ser vistas nessa publicação, e a que a gente mais tem recomendado são pequenos blocos ou linhas, onde nós temos, por exemplo, uma linha de plantas somente fêmeas. Do lado nós temos uma linha onde tem uma planta macho, uma fêmea, macho, fêmea e assim sucessivamente. E aí, na próxima, de novo, uma linha somente de fêmeas. Então, são bloquinhos de 3 linhas que vão estar se repetindo, e aí eu consigo ter essa organização de modo que eu tenha, então, 83% de plantas femininas e 17% de plantas masculinas. Então, se eu trabalhar no espaçamento de 10 por 10, eu vou ter 100 plantas em cada hectare e 83 plantas femininas e 17 plantas masculinas. Então, com essa estratégia, a gente consegue fazer uma polinização, consegue obter uma polinização razoável para que as plantas, as fêmeas sejam polinizadas, as flores sejam polinizadas. E a questão do manejo do pomar é simples, é como se fosse um pomar caseiro, você vai fazer a implantação com covas maiores, vai fazer uns trabalhos de limpeza, de adubação, manter sempre limpa essa área, né, pelo menos em volta da planta, e conforme comentamos, é recomendado fazer cultivo de outras culturas que uma vai se beneficiando da outra. E esse pomar, então, ele pode ser formado de 2 maneiras, com 2 tipos de planta. Uma seria aquela araucária enxertada com galho, que eu mencionei, que aí a gente forma plantas bem menores, e nesse caso, o que eu mencionei de espaçamento 8 por 8, 10 por 10, já não se aplica para esse pomar feito de galhos. E esse pomar, então, precisa de um espaçamento menor, 3 por 4, 4 por 4 metros. Por quê? As árvores vão ficar bem menores, então eu tenho muito mais árvores por hectare. O que a gente mencionou nesse espaçamento maior são árvores de tronco, efetivamente um pomar de árvores de tronco, árvores normais. Então, notem que nós temos várias estratégias de trabalhar os pomares, várias organizações com 2 tipos de planta. Plantas de tronco, enxertadas de tronco, e plantas enxertadas de galho. E as plantas, então, de galho requerem espaçamentos menores, só que essas plantas de galho, elas necessitam de um manejo a mais, que é a retirada das brotações dos porta-enxertos, o que não é necessário para as plantas enxertadas na forma de tronco. E o manejo, a questão vai depender, então, realmente da demanda, da necessidade de limpeza da área. A questão da colheita, então, de pinhão, a produção começa, a gente fala em média, 6 a 10 anos após podendo ser mais cedo, né, dependendo do tipo de matriz utilizada, e a gente começa então a ter uma produção estável a partir dos 10 anos, uma alta produção de pinhão, e aí a gente estima aí pelo menos 50 a 70 quilos por planta fêmea por ano. Então essa estratégia a gente tem recomendado. Existe ainda uma série de dúvidas em relação à questão da espécie araucária, que a gente ainda precisa definir a questão
dos tipos de planta macho, critérios de seleção de plantas machos, mas a princípio já dá para montar pomares efetivos de produção de pinhão. Então vai ter essa produção precoce de pinhão. Nós vamos ter pomares com épocas de produção definida em função do nosso interesse. Nós podemos ter pomares com diferentes tamanhos de pinhão, diferentes qualidades de pinhão, como se fosse então uma espécie frutífera, onde eu tenho uma laranjeira, por exemplo, precoce, intermediária e tardia, dentro do ano. O que a gente está falando de pomares precoces são para que após o plantio comece a produzir mais cedo. Então é o que a gente mencionou de 6 a 10 anos. Mas dentro do ano também eu posso ter a produção precoce, que seria fevereiro, março, intermediária e tardia, após agosto, setembro, por aí. Então é uma estratégia que tem chamado a atenção dos produtores e cada vez mais a gente percebe que tem tido a implantação de pomares para a produção de pinhão, que é uma grande inovação, que é uma grande estratégia que vai ajudar a conservação da espécie araucária. Que realmente a gente precisa dessas estratégias, precisa trabalhar a espécie para que ela não sofra esse risco de extinção.